Olá, hoje vamos aprender a lidar com pessoas narcisistas e manipuladoras. Pense na última conversa que drenou completamente a sua energia, aquela interação que deixou um gosto amargo, uma sensação de exaustão na alma. Você conhece essa sensação, não é? Aquele nó no estômago antes de encontrar uma pessoa específica. Aquele cansaço mental depois de apenas 5 minutos ouvindo reclamações, críticas ou a interminável autoexaltação de alguém. Quantas vezes você já se pegou repassando uma conversa na sua mente, horas depois, pensando no que deveria ter dito? Quantas noites de sono você já perdeu, perturbado pelas palavras afiadas de um colega, pela manipulação sutil de um familiar, ou pela simples e pura estupidez de um estranho? Esse é um tipo de prisão, uma prisão invisível, cujas grades são forjadas pela nossa própria reação. Nós nos tornamos prisioneiros do comportamento alheio. O narcisista se alimenta da sua atenção. O provocador se delicia com a sua raiva. A pessoa difícil se fortalece com o seu desgaste. Eles te entregam um veneno e você, sem perceber, o bebe. Mas e se eu te dissesse que existe um antídoto? E se eu te dissesse que a chave para a sua liberdade não está em mudar essas pessoas, um esforço inútil e frustrante, mas em construir algo indestrutível dentro de você? E se a maior arma contra o caos exterior fosse o mais profundo e absoluto? Silêncio interior. Hoje não vamos aprender a lutar. Vamos aprender a nos tornar inabaláveis. Imagine um velho e sábio jardineiro, cujo único propósito na vida é cuidar de um pequeno e precioso jardim, escondido atrás de altos muros de pedra. Do lado de fora dos muros, há um deserto implacável. Ventos quentes e cortantes sopram sem cessar, carregando poeira, areia e as sementes de ervas daninhas e espinhentas. Às vezes, os gritos de viajantes perdidos e frustrados ecoam pelo deserto, suas vozes cheias de raiva e desespero. O jardineiro ouve o uivo do vento. Ele sente a poeira arranhando o topo de seus muros. Ele vê as sementes indesejadas voando sobre sua cabeça. Mas ele não sai do seu jardim para tentar parar o vento. Ele não gasta seu fôlego gritando de volta para o deserto. Ele não tenta plantar flores na areia estéril do lado de fora. Ele sabe que isso seria um esforço tolo, um desperdício da sua preciosa energia. O que ele faz? Ele se volta para dentro. Com paciência, ele inspeciona seus muros, procurando por qualquer rachadura que precise ser consertada. Ele examina seu solo, garantindo que seja rico e nutritivo. Com cuidado, ele arranca qualquer pequena erva daninha que o vento conseguiu plantar ali dentro, antes que ela crie raízes profundas. Ele rega suas flores. Ele poda seus arbustos. Ele se concentra inteiramente no que acontece dentro do seu domínio. O vento do deserto pode soprar com toda a sua fúria. A poeira pode se levantar. Os gritos podem ecoar. Mas dentro dos muros, o jardim floresce, intocado, sereno, forte. O jardineiro não venceu o deserto. Ele simplesmente não permitiu que o deserto entrasse em seu jardim. Você entende? As pessoas difíceis, os narcisistas, os tolos, eles são o deserto. São o vento árido, a poeira, as sementes de ervas daninhas. Tentar mudá-los é como tentar florescer o deserto. Nossa tarefa, a sua tarefa, é se tornar o jardineiro da sua própria mente. O seu jardim é a sua paz interior. Os muros são sua disciplina e seus limites. As ervas daninhas são suas reações de raiva e frustração. Cuidar do seu jardim é a única tarefa que importa. Hoje, vamos aprender a construir e a fortalecer os muros desse jardim. Tijolo por tijolo. Vamos aprender 10 lições para nos proteger de pessoas narcisistas. A filosofia estoica não é sobre reprimir emoções, é sobre não ser escravizado por elas. É a engenharia da alma, e estas são as plantas para a sua construção. Primeira lição: a prática da indiferença seletiva. Pense em como o narcisista te manipula. Ele usa iscas,
um elogio envenenado, uma crítica velada disfarçada de ajuda, uma provocação sutil para te tirar do sério. Ele joga anzóis e espera que você morda. Quando você reage, com raiva, com justificativas, com dor, ele venceu. Você entregou a ele o controle da sua paz interior. Você mordeu a isca. Os estoicos chamavam de adiafora as coisas que estão fora do nosso controle e que por si só não são nem boas nem más. Riqueza, saúde, reputação e, crucialmente, a opinião e o comportamento dos outros. Epicteto nos ensina: não são as coisas que nos perturbam, mas os nossos julgamentos sobre as coisas. A provocação de uma pessoa difícil é apenas isso, palavras no ar. É o seu julgamento que a transforma em um insulto. É a sua reação que dá poder a ela. A indiferença seletiva é a prática consciente de olhar para estas iscas e, em silêncio, escolher não lhes atribuir valor. É ver o anzol e decidir, com calma e poder, não morder. Da próxima vez que um colega fizer um comentário passivo-agressivo, em vez de sentir a necessidade de se defender, visualize as palavras dele como nuvens passando no céu. Observe-as, reconheça-as e deixe-as ir. Não dê a elas o poder de se tornarem a sua tempestade. Pense intuitivamente. Isso é apenas ruído. Não pertence à minha mente. Um aceno de cabeça neutro ou um simples "entendi" é uma resposta mais poderosa do que qualquer argumento. Você não ignora por fraqueza. Você se recusa a engajar por força. Segunda lição: o poder do observador silencioso, a visão de cima. Quando estamos no meio de um conflito, nossa visão se afunila. O mundo se resume àquela pessoa, àquela ofensa. A segunda lição nos ensina a recuar. Uma pessoa tóxica te arrasta para o drama dela. Ela cria um universo de problemas, urgências e ofensas e te puxa para o centro dele. Você se sente sufocado, reativo. Seu pulso acelera, sua mente corre. Você está preso no olho do furacão que ela criou. Marco Aurélio, o imperador filósofo, praticava o que é chamado de a visão de cima. Em suas meditações, ele frequentemente se lembrava de se elevar mentalmente e observar a si mesmo e aos seus problemas a partir de uma perspectiva cósmica. Ele via Roma, o império, o mundo, a história, e percebia o quão pequeno e passageiro era o seu problema imediato. O observador silencioso é a sua versão desta prática. É a habilidade de, no meio da interação, dar um passo para trás mentalmente e se tornar uma terceira pessoa na sala. Você observa a si mesmo, observa a outra pessoa, observa a tensão no ar, mas você não é a tensão. Você é o observador dela. Quando sentir a raiva ou a ansiedade subindo, imagine-se flutuando até o teto. Olhe para a cena abaixo. Veja a pessoa gesticulando. Veja o seu próprio corpo ficando tenso. Apenas observe, sem julgamento. Deste ponto de vista, a ofensa perde sua carga emocional. Você percebe o quão absurda a situação muitas vezes é. Em silêncio, você se pergunta: isto importará daqui a 1 ano? Daqui a 5? Na minha vida inteira? Essa simples pergunta drena o poder do momento e te devolve o controle. Terceira lição: a ditadura sobre o seu domínio, a dicotomia do controle. Esta é a muralha que separa o seu mundo do mundo dos outros. É a fronteira da sua sanidade. A maior fonte de sofrimento ao lidar com pessoas difíceis é a tentativa de controlar o incontrolável. Você tenta fazer um idiota entender a lógica. Você tenta fazer um narcisista sentir empatia. Você tenta fazer uma pessoa negativa ser otimista. É como tentar segurar a água com as mãos. Você só se cansa e se frustra. Epicteto começa seu manual com a lição mais importante de toda a filosofia. Das coisas que existem, algumas estão em nosso poder e outras não. Em nosso poder estão a opinião, o impulso, o desejo, a aversão. Em suma,
tudo o que é ação nossa. Fora do nosso poder estão o corpo, as posses, a reputação, os cargos. Em suma, tudo o que não é ação nossa. O comportamento de outra pessoa está radicalmente fora do seu poder. A única coisa que você controla é a sua resposta. É o seu domínio. E dentro deste domínio, você é o único ditador. Antes de entrar em uma situação potencialmente tóxica, desenhe uma linha no chão da sua mente. De um lado, liste tudo o que você não controla. O que fulano vai dizer, a reação dele, a opinião dele sobre mim. Do outro lado, liste o que você controla. Minha calma, minha decisão de não levar para o lado pessoal, minha escolha de encerrar a conversa, minhas palavras. Foque toda a sua energia no seu lado da linha. Quando a pessoa começar a agir, lembre-se, isso está do outro lado da linha, não é meu para controlar. Esta prática te liberta da responsabilidade de consertar os outros e te devolve o poder de governar a si mesmo. Quarta lição: a arte da escuta estratégica. O silêncio não é apenas a ausência de palavras. É uma ferramenta de inteligência. Em uma discussão com uma pessoa difícil, nossa primeira reação é interromper, corrigir, argumentar. Nós entramos em um jogo de ping-pong verbal, onde ninguém está ouvindo e todos estão apenas esperando sua vez de falar. Isso alimenta o conflito e não leva a lugar nenhum, a não ser ao esgotamento mútuo. Zenão, o fundador do estoicismo, costumava dizer: temos 2 ouvidos e uma boca por uma razão, para que possamos ouvir mais e falar menos. A escuta estratégica não é passividade, é coleta de informações. Quando você fica em silêncio e realmente ouve o que a pessoa está dizendo, não as suas palavras, mas a necessidade, o medo ou a insegurança por trás delas, você ganha uma vantagem imensa. Você percebe que o ataque do narcisista é um grito desesperado por validação. Você percebe que a reclamação crônica do colega é um reflexo de sua própria infelicidade. Da próxima vez que alguém estiver desabafando ou atacando você, resista ao impulso de responder imediatamente. Em vez disso, faça um experimento. Apenas ouça. Mantenha contato visual calmo. Acene com a cabeça. Deixe-os esvaziar seu carregador verbal. Muitas vezes, ao se sentirem ouvidas sem resistência, as pessoas perdem o ímpeto. Use frases neutras como "entendo seu ponto de vista" ou "isso parece ser muito importante para você". Você não está concordando, está reconhecendo. Em silêncio, você está desarmando a bomba antes que ela exploda, porque a maioria das bombas precisa de uma reação para detonar. Quinta lição: a transformação do insulto, a prática da reinterpretação. Nenhum insulto pode te ferir sem a sua permissão. Esta lição te ensina a negar essa permissão. Palavras machucam. Uma crítica ácida, uma zombaria, um comentário maldoso. Sentimos a ferroada no ego, a vergonha, a raiva. A ferida pode infeccionar e nos atormentar por dias. Permitimos que a opinião negativa de outra pessoa se torne a nossa realidade interna. Epicteto era implacável nisso. Ele dizia: lembre-se de que não é aquele que o insulta ou o agride que o ofende, mas o seu julgamento de que essas coisas são ofensivas. Ele sugeria até mesmo uma forma de humor autodepreciativo. Se alguém dissesse que ele era um péssimo filósofo, ele poderia responder: "Ah, se você soubesse dos meus outros defeitos, não teria mencionado apenas esse." A transformação do insulto é um ato de alquimia mental. É pegar o chumbo da ofensa e transformá-lo no ouro da indiferença ou até do humor. Quando alguém te insultar, em vez de absorver o golpe, analise-o como um cientista. Pergunte a si mesmo em silêncio: isso é verdade? Se for, então é uma crítica, não um insulto. Agradeça pela informação, mesmo que dada de forma rude, e use-a para melhorar. Obrigado por apontar isso, vou refletir. Isso é falso?
Se for, por que se preocupar? É como se alguém te acusasse de ser um triângulo. É tão absurdo que não merece uma reação emocional. A pessoa está apenas revelando a própria ignorância ou malícia. Outra técnica poderosa é a concordância exagerada. Se alguém diz, você sempre se atrasa, em vez de se defender, você pode dizer com calma e um leve sorriso, você tem razão, minha pontualidade é lendariamente terrível. Isso quebra completamente o padrão de ataque e defesa que o agressor espera. Ele fica sem ter onde golpear. Sexta lição: a antecipação dos males. Premeditatio malorum. A melhor maneira de não ser pego de surpresa por uma tempestade é esperá-la. Somos frequentemente pegos desprevenidos pela maldade ou dificuldade dos outros. Entramos em uma reunião de família esperando paz e somos recebidos com críticas. Vamos para o trabalho esperando produtividade e encontramos um colega sabotador. O choque e a surpresa nos tornam vulneráveis e reativos. Sêneca foi um grande proponente da premeditatio malorum, a premeditação dos males. Todas as manhãs, ele recomendava pensar em tudo que poderia dar errado durante o dia, não para ser pessimista, mas para ser preparado. Hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e antissociais. Ao esperar por isso, ele não se surpreendia, nem se abalava quando acontecia. Antes de encontrar uma pessoa que você sabe que é difícil, passe alguns minutos visualizando a interação. Imagine as coisas que ela provavelmente dirá. Imagine as provocações que ela fará. Imagine o seu comportamento narcisista em plena exibição. Agora, o mais importante, visualize a sua resposta calma e estoica. Visualize-se aplicando a indiferença seletiva. Visualize-se recuando como o observador silencioso. Ao ensaiar mentalmente, você se vacina contra o veneno. Quando a situação real acontecer, sua mente não entrará em pânico. Ela dirá, Ariei, aqui está. Exatamente como eu previ. Eu estou pronto para isso. Sétima lição: o refúgio da rotina diária. Sua cidadela interior não é construída apenas em momentos de crise. Ela é fortalecida todos os dias, na paz. Quando nossa vida é caótica e sem estrutura, nossa mente se torna um terreno fértil para o estresse. Não temos uma base sólida. Assim, quando uma pessoa difícil nos empurra, nós caímos facilmente, pois já estávamos em desequilíbrio. Os estoicos eram grandes defensores da disciplina e da rotina. Um dia bem estruturado cria uma mente bem estruturada. O controle que você exerce sobre sua manhã, sobre seus hábitos, sobre seu trabalho, se traduz em autocontrole emocional quando confrontado com o caos externo. Sua rotina é o seu treinamento diário para a mente. Crie um santuário no seu dia que ninguém pode invadir. Pode ser 15 minutos de meditação pela manhã. Pode ser um diário à noite, como Marco Aurélio fazia, para refletir sobre o dia e suas reações. Pode ser 1 hora de exercício físico, onde você foca apenas no seu corpo e na sua respiração. Esses rituais são o ato de cuidar do farol. Eles te ancoram. Quando você vem de um lugar de ordem interna, a desordem de outra pessoa parece distante e muito menos ameaçadora. Sua rotina se torna a sua armadura silenciosa. Oitava lição: a prática da empatia estratégica, mas não da simpatia. Compreender o inimigo não significa se render a ele. Significa conhecer seu campo de batalha. É fácil demonizar pessoas difíceis. Ele é um monstro. Ela é puramente má. Esse pensamento, embora catártico, nos cega. Ele nos transforma em vítimas passivas de uma força do mal incompreensível. Os estoicos acreditavam que ninguém erra voluntariamente. Eles argumentavam que as pessoas agem mal por ignorância, por uma crença distorcida sobre o que lhes trará o bem. O narcisista acredita que a admiração constante lhe trará felicidade.
O agressor acredita que diminuir os outros o elevará. Eles estão fundamentalmente equivocados e, por isso, são dignos de pena, não de raiva. Marco Aurélio se lembrava de que todos nós somos parte da mesma teia, da mesma natureza. Ele dizia para si mesmo: quando acordar de manhã, diga a si mesmo: as pessoas com quem lidarei hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes. Elas são assim por sua ignorância do bem e do mal. Isso é empatia estratégica, não simpatia. Simpatia é sentir com a pessoa o que pode te arrastar para a lama dela. Empatia é entender o porquê do comportamento dela, a partir de uma distância segura. Tente ver a pessoa difícil não como um monstro, mas como alguém quebrado, agindo a partir de uma ferida ou de uma profunda ignorância. Essa perspectiva não desculpa o comportamento deles, mas te liberta do seu veneno. Você para de levar para o lado pessoal. Você vê a atitude deles como um sintoma de uma doença e você não se irrita com os sintomas de um doente. Essa compreensão te dá uma calma superior. 9ª lição: a definição de limites claros e silenciosos. Uma fortaleza precisa de muros. Seu bem-estar também. Frequentemente, por medo de conflito ou por um desejo de agradar, deixamos que as pessoas invadam nosso espaço, nosso tempo e nossa energia. Dizemos sim quando queremos dizer não. Aguentamos conversas tóxicas por mais tempo do que o necessário. Não temos fronteiras, e uma terra sem fronteiras está fadada a ser invadida. O estoicismo é sobre focar no que você pode controlar. Isso inclui seu tempo, sua atenção e seu consentimento. Sêneca, em Sobre a Brevidade da Vida, lamenta como as pessoas permitem que outros roubem seu tempo, o bem mais precioso que possuem. Estabelecer limites não é um ato de agressão, é um ato de autorrespeito. É a administração sábia dos seus recursos. Os limites mais poderosos não são gritados, são executados em silêncio. Limite de tempo. Decida de antemão. Vou falar com essa pessoa por apenas 10 minutos. Quando o tempo acabar, encerre a conversa educadamente, mas com firmeza. Foi bom falar com você, mas agora preciso ir. Não dê desculpas longas. A ação é a declaração. Limite de assunto. Se a pessoa entra em um território tóxico, fofoca, crítica destrutiva, redirecione ou retire-se. Prefiro não falar sobre isso. Ou simplesmente mude de assunto. Se insistirem, retire-se fisicamente. Saia da sala. Encerre a chamada. Limite de acesso. Você não é obrigado a atender todas as ligações ou responder todas as mensagens imediatamente. O seu silêncio é um limite. Você controla o portão de entrada da sua cidadela. Decida quem entra e quando. 10ª lição: o amor ao destino, amor fati. Esta é a muralha final, a cúpula da sua cidadela, a que transforma cada pedra atirada em você em um degrau. Nós resistimos à realidade. Desejamos que as pessoas difíceis não existissem em nossas vidas. Por que eu tenho que lidar com esse chefe? Por que meu parente é assim? Essa resistência, essa luta contra o que é a fonte final de nosso sofrimento. Nietzsche cunhou a frase amor fati, amor ao destino. Mas a ideia é profundamente estoica. É a arte de não apenas aceitar, mas abraçar tudo o que acontece, incluindo as dificuldades. Epicteto dizia: não busque que os acontecimentos aconteçam como você quer, mas queira que eles aconteçam como acontecem, e sua vida fluirá bem. As pessoas difíceis em sua vida não são acidentes. Elas são o seu ginásio, são o seu campo de treinamento para a virtude. O narcisista te treina na arte da indiferença seletiva. O idiota te treina na paciência. O provocador te treina no autocontrole. Eles são os pesos que fortalecem os músculos da sua alma. Da próxima vez que se encontrar em uma situação frustrante com alguém, em vez de pensar, eu odeio isso, experimente um novo monólogo interior. Aqui está.
uma oportunidade para praticar a calma, uma chance de fortalecer minha cidadela. O universo me enviou este professor disfarçado de problema. Sou grato por este teste. Essa mudança de perspectiva é a transformação definitiva. Você para de ser uma vítima das circunstâncias e se torna um alquimista da experiência, usando cada dificuldade para se tornar mais forte, mais sábio e mais livre. Você percebe? Nenhuma dessas lições funcionam sozinhas. Elas se apoiam umas nas outras. A premeditação dos males prepara o terreno para a indiferença seletiva. A dicotomia do controle define as fronteiras onde você aplicará seus limites silenciosos. A visão de cima te dá a perspectiva para praticar a empatia estratégica. E o amor fati é a argamassa que une tudo, transformando a defesa em crescimento. Isso não é uma coleção de truques psicológicos, é um sistema de vida. Sêneca, Marco Aurélio, Epicteto, eles não escreveram isso em tempos de paz. Eles lidaram com traições, exílios, guerras, doenças e a estupidez humana em sua forma mais pura. A filosofia deles foi forjada no fogo da adversidade real, e ela sobreviveu por 2000 anos por uma única razão. Ela funciona. A tempestade vai passar. As pessoas difíceis continuarão a ser difíceis. O mundo continuará a ser caótico e barulhento. Isso não vai mudar. Mas você pode. A paz que você tão desesperadamente procura não está em um mundo sem idiotas, narcisistas ou provocadores. Essa paz não existe. A verdadeira paz, a paz inabalável, é uma cidadela que você constrói dentro de si mesmo. Hoje, eu te dei as plantas. Te mostrei onde colocar cada pedra, cada muralha. Mas a construção é sua. É um trabalho diário. Começa com a próxima conversa, com a próxima provocação, com a próxima oportunidade de escolher a calma em vez do caos. Ao fechar este vídeo, não leve apenas conhecimento, leve a decisão de ser o arquiteto da sua alma, o faroleiro da sua própria luz. Você tem o poder de silenciar o ruído. Você tem o poder de se libertar da prisão da reação. Você tem o poder de ser livre. Não importa a tempestade que se enfureça do lado de fora. Se esta jornada ressoou com você, se você sentiu o chamado para construir sua fortaleza interior, deixe nos comentários. Minha paz não é negociável. Declare isso para si mesmo. Declare isso para o mundo, para que eu saiba que não estamos sozinhos neste caminho, e para que você se lembre, todos os dias, de quem está no comando da sua cidadela interior. Fique em paz e construa sua fortaleza com sabedoria. Se esse conteúdo fizer sentido para você e te tocar em algum momento, inscreva-se no canal e curta o vídeo para o YouTube te mostrar mais conteúdos parecidos, ajudando assim o canal a crescer também. Desde já, gratidão.